hoje tem convidado especial. Você viu que chique? Que honra! Que honra! Meu primeiro convidado no meu quadro aqui na Mais Psicólogos. Nossa, a gente tá subindo de patamar. Na verdade, a gente já tá fazendo esse vídeo porque foi muito solicitado, pediram muito, faz um vídeo vocês dois, faz um vídeo vocês dois. Também, apesar do tom de gracinha, mas é verdade, falaram sobre vídeos com nós dois. Fora que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que ano passado nós tínhamos um quadro que a gente gravava toda semana. O quadro deu uma paralisada. Tem alguém que tá doida pra voltar com esse quadro. Muito! Tem muito assunto. O NOF, ele tá bombando agora. A gente já tá sem dormir, tanto produzir conteúdo. Exatamente. Rô, nosso primeiro react. Nossa, primeiro react aqui do canal. Reagindo. Vamos reagir. Se você tá vendo esse vídeo, você já deve ter visto a thumb e o título que tá aqui embaixo. E você sabe que a gente vai reagir. Não é uma reação. Ah, reagindo. É, sim. É uma... Alguém bateu na câmera aí. Cuidado. Não é uma reação igual quase todo mundo faz. É uma reação diferente, entendeu? É um... O quê? Mais brava? Mais irritada? Frustrada? Não. Não? Tá, basicamente uma reação. A gente tá dando esse nome porque é engraçado, porque existe esse modelo de vídeo onde as pessoas reagem a um filme, reagem, enfim, X algum coisa. vídeo, alguma coisa. E pra gente calhou esse nome de reação. Mas a real é que nós vamos falar sobre algo que chegou até nós, que faz parte, recebidos. Dá pra fazer um recebidos e reação no mesmo vídeo. É algo que chegou pra nós, que faz parte da nossa realidade, mas também tem muito a ver com os assuntos que a gente discute aqui na Mais Psicólogos. Então eu abri esse espaço para vir falar sobre a cartilha da prefeitura para os estudantes. Acho que é importante lembrar que esse vídeo, a nossa fala em relação ao que a gente vai comentar aqui da cartilha, é uma fala de pai, mãe, psicólogo, jornalista, cidadão de uma forma geral. Não é só a psicologia falando ou só o Rodolfo falando, é uma fala, acho que engloba vários papéis nossos para poder comentar sobre o que a gente vai falar hoje. Com certeza. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar da cartilha? Não, na verdade o que interessa é você dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e continuar acompanhando todos os vídeos aqui, que toda semana tem muita coisa boa. Essa é a parte que eu não sinto falta de gravar com você, esse momento... Bom, gente, vamos lá. A cartilha é essa aqui, ó. Vocês vão ver ela agora invertida, tá? Mas a gente vai colocar a fotinha dela, enfim, vai ajudar vocês a entenderem. Mas tem também online, né? Então, tem no site da prefeitura. Se você ainda não recebeu, você tem criança, enfim, alguém que está no ensino público da Prefeitura de São Paulo e ainda não recebeu, possivelmente você vai receber, mas se não dá para acessar também no site da prefeitura. Importante frisar que a gente vai comentar sobre a cartilha que a gente recebeu. E é uma cartilha da cidade de São Paulo. Então, se você está em outra região, outra cidade, outro estado, talvez a sua prefeitura não tenha feito essa cartilha, não esteja usando esse modelo. Então, aí a sua realidade pode ser um pouco diferente. Só para deixar a coisa bem contextualizada. Para contextualizar também, gente, vamos lá. Nós temos 2 filhos. Nós temos um de quase 5 anos, ou seja, que está no EMEI. E outro que vai fazer 2 anos, e então ele frequenta o SEI. E quando fala de um material que vai vir do sistema de ensino público da Prefeitura de São Paulo, a gente tende a ter um olhar meio, ai caramba, né? O que vem por aí? Porque normalmente eram materiais com um olhar muito atrasado ou muito rígido, enfim, tem várias questões que a gente vai entrar aqui ao longo desse bate-papo aqui sobre essa cartilha. Então, assim, quando a gente recebeu essa notícia, e para começar, a gente teve um atraso, uma demora na entrega, tá? Mas, caramba, quantos alunos não são, quantos estudantes são para revisar esse material, para coletar tudo isso, deixar tudo isso redondinho e produzir, imprimir e fazer a entrega para todo mundo, a gente entende que tem um prazo. Mas vamos lá, a gente recebeu o aviso em março ainda de que eles receberiam material em casa e por isso precisaria atualizar os dados no site. Então a gente foi lá, olhou o site, corrigiu direitinho os dados para não ter nenhum problema, enfim, e estamos aguardando desde lá. Não quer dizer que a gente estava aguardando ansiosamente, tipo, nossa, não chega nunca, caramba. Não é isso. Mas assim, a gente sabia que poderia chegar alguma coisa como o uniforme, né? Que nunca chega, tipo isso. Mas enfim, estávamos aguardando que chegasse algo. Quando chegou, que eu fui ler a primeira parte da apresentação, já me surpreendi. E aí já começou a me dar o alerta de que, poxa, acho que tá um pouquinho diferente do que eu imaginava. Algo mudou.
ou algumas pessoas que estão lá dentro estão tentando mudar algo. Talvez a partir desse momento você vai ficar um pouco confuso, porque eu também fiquei, eu acho que é uma sensação que a gente ficou um pouco. Eu não sei, eu não tenho, na verdade, um ponto de vista completamente positivo ou negativo sobre a cartilha, mas tem algumas coisas que me incomodam muito e outras que eu achei muito positivas, que aí a gente vai poder comentar e comparar um pouquinho. Exatamente. Vamos começar falando da apresentação. Eu vou pular a carta do secretário, porque eu acho que, assim, muito bem pensado, enfim, eles são preparados para isso, para fazer uma carta que, enfim, vai falar um monte de coisa que atenda a vários pontos. Apesar de deixar de fora a questão das pessoas que estão conseguindo, de fato, ficar em casa ou não. Eu acho que dá uma como é que fala? Generalizada? Não é generalizada, mas sabe quando você oculta? Eu acho que dá uma Isso não ocultada. existisse, né? Eu acho que dá uma ocultada na situação de pessoas que não estão conseguindo ficar sem trabalhar. Então, não tem essa fala aqui, não tem essa presença dessa realidade. Ah, mas é muito difícil abranger todas as realidades. É muito difícil, mas esse é o seu papel. Eu penso assim, pelo menos, né? Bom, vamos começar então pela apresentação onde eles mostram aqui, ó. Vou tentar, só para vocês entenderem um pouquinho a carinha de como que é. Ele mostra aqui primeiro sobre os cuidados em relação ao coronavírus. O que eu achei muito interessante, porque tem uma dificuldade, mesmo para o nosso nível de conhecimento, tem uma dificuldade em como falar com as crianças a respeito disso. E por mais que a gente tenha na internet, a gente tem bastante recurso na internet. Tem muitos lugares que se propuseram a montar histórias, a fazer, enfim, quadrinhos, desenhos, tem muita coisa, vídeos curtos para falar sobre o coronavírus para as crianças. Apesar disso, eu acho que tem muitos perfis diferentes de crianças e a nossa aqui, pelo menos o mais velho, é um dos que questiona muito. Então, assim, ele fica muito impactado, também questiona muito, ele fica muito sensibilizado. Então, é difícil abranger esse assunto com ele e tem que falar todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que tocar um pouquinho no assunto de uma outra forma para ele assimilar o que está acontecendo. E isso aqui veio como um apoio, porque qual que é a diferença? Porque isso aqui veio da escola dele. Isso aqui não veio da Secretaria de Educação para ele. O que é a Secretaria de Educação para ele? Veio da escola. Sim. Então, a escola dele mandou falando sobre isso. E aí, a gente conseguiu ver na carinha dele como se tivesse feito um tim, caiu uma fichinha. E aí você fica pensando em quantos estudantes, quantos alunos, quantas crianças não estão recebendo esse material em casa e vão ter oportunidade também, como meu filho, de olhar para isso e falar, olha, tá falando o que tem que fazer, tá falando de alguns cuidados para prevenção, vem falar sobre sintomas, como acontece a transmissão e vem falar o que fazer se alguém está apresentando sintomas. Então, informação para eles também acalma. Então, isso foi muito importante. Eu achei já um primeiro ponto já bem legal. Tem alguns outros pontos que eu achei muito bons que a cartilha trouxe. E de repente, se você não recebeu, você não tem filho e tal, eu vou deixar aqui embaixo o link da prefeitura com todas as cartilhas, porque na verdade a gente recebeu do nosso filho mais velho, mas a prefeitura preparou várias cartilhas por faixas etárias para a primeira infância e depois por séries do ensino fundamental e do ensino médio. Então, na verdade, tem cartilhas diferentes. Aí, se você de repente quiser olhar no link, vocês conseguem consultar. Eu fiquei sabendo hoje que tinha na internet também. A gente, como a Amanda falou, ficou esperando um tempo esse material chegar, mas se eu soubesse que tinha no site da prefeitura, já teria usado com o nosso filho, com os nossos filhos, há algum tempo. Bom, mas vamos lá. O outro ponto que eu achei muito legal que a cartilha trouxe é o quanto ela estimula os responsáveis pelas crianças a cuidarem da rotina, a cuidarem do descanso delas, da alimentação, das relações em casa durante esse período da pandemia. Então não é simplesmente uma questão de cuide-se para não ficar doente. Teve todo um preparo, todo um cuidado de pensar em pontos importantes que todo mundo tem em casa, mas com criança às vezes é um pouquinho mais delicado, mas para orientar os pais a lidarem com isso. Mesmo como a Amanda falou, a gente tem muita informação na internet, então muita coisa que a gente leu, a gente já sabia, já tinha uma noção. Mas a gente não pode esquecer que a maior parte dos brasileiros, esse conteúdo aqui é um conteúdo que eles não têm acesso, que não chega até eles de uma forma fácil. Então, eles terem esse conteúdo, eles terem orientações de coisas simples, de como montar uma rotina, como você criar uma rotina junto com o seu filho, que é uma coisa bem básica para muita gente, é fundamental, é muito importante. E agora eu vou falar uma coisa que talvez você entenda a dimensão do problema, como o Rodolfo falou, que assim, não tem uma opinião, se concorda, se discorda e tal. Você vai entender o nível do problema. Tá, legal, resolvemos o problema de nem todo mundo tem acesso à internet, então ele vai receber uma cartilha com informações válidas. Mas quantos são alfabetizados?
Quantos cuidadores alfabetizados nós temos que vão conseguir ler isso aqui de texto aqui, ó, para uma criança? Não que ele precise ler para a criança, tá? Que aqui tá numa linguagem para o adulto, é uma carta para as famílias. Mas eu li essa carta e fui meio que traduzindo essa mensagem pro meu filho, para ele entender, porque assim, é uma mensagem da escola para ele também. Quantas famílias conseguem fazer isso? Quantos cuidadores têm essa capacidade de interpretar esse texto e de fazer esse tipo de tradução? Então, a riqueza que tem dessa comunicação, desse espaço que foi aproveitado, é perdida porque a gente tem uma parcela muito grande de cuidadores que não vai conseguir aproveitar tão bem isso aqui. E isso eu acho que não foi pensado, não foi considerado, porque de fato, eu também fico pensando no quanto tem muitos pais, avós, tios que cuidam de crianças que não vão conseguir interpretar o texto, porque são textos longos que eles trazem, são várias folhas com trechos bem grandes, vamos pensar assim. Eles não usam uma linguagem muito pesada, técnica ou tão difícil assim, mas ainda assim exige uma atenção, exige um nível de conhecimento gramatical de português que muita gente não tem. Fora esse ponto, acho que também tem uma questão muito forte, que é o quanto assim, nós, com o nível de consciência, com o nível acadêmico, com o nível, enfim, que nós temos, a gente não é nenhum mestre em nada, mas com o nível de conhecimento que a gente tem sobre ensino, sobre aprendizagem para o meu filho, por exemplo, eu consigo ver a importância desse conteúdo. Então, com certeza, muita gente vai receber isso aqui, a gente estava até brincando ontem, muito pai, muita mãe vai receber isso aqui e vai falar assim, tô filho, para você desenhar. Vai lá, pega um giz e vai desenhar isso aqui. E não aqui não tem nenhuma atividade para ser feita no livro, aqui é um livro de orientação, de dicas, de sugestões. Então, a ideia é que os pais consumam esse conteúdo e trabalhem o conteúdo com os filhos. Mas na real, para uma quantidade enorme de pessoas, é um conteúdo inacessível, que não faz sentido. E aí um outro ponto que eu critiquei, que eu comentei com a Amanda, é o quanto assim, a cartilha ela traz algumas reflexões de como lidar com a criança, como fazer isso, como fazer aquilo, enfim, que é um texto que eu achei incrível, impecável, do ponto de vista até como psicólogo. Eu falei, nossa, que legal, eles estão trazendo reflexões de, por exemplo, mostrar que a aprendizagem não é simplesmente acertar ou errar, que a aprendizagem é um processo e nós precisamos valorizar o processo de aprendizagem, então é importante que a criança erre e tudo mais. Então assim, perfeito, impecável, bonitinho. Mas na real, nem a escola pratica isso. Na real, o que essa cartilha está mostrando não acontece na escola do meu filho, de nenhum dos dois na verdade. E não acontece em quase nenhuma escola. O nosso sistema de ensino é um sistema que prega acertar a qualquer custo. Então o importante é tirar 10, não importa se você colou, se você aprendeu de fato, se você chutou, não interessa. Então eu acho que isso é uma crítica que eu tenho muito séria em relação à cartilha. Apesar dela trazer uma visão muito humanizada até do aprendizado, eu fico pensando que parece até um pouco hipócrita para muitos pais, porque a escola mesmo não pratica isso. Então a gente está falando de vários aspectos anteriores a essa cartilha, que fazem com que essa cartilha não chegue a uma mensagem eficaz. É isso que a gente está querendo dizer. A gente está falando de problemas sociais, problemas de educação, é um despreparo geral de todo mundo, de ambas as partes, e um relacionamento que não tem essa linguagem que está aqui, é para um relacionamento que já deveria existir, para um nível de relacionamento que já deveria estar estabelecido, mas não acontece assim. Então a gente tem essa interpretação, eu consigo tirar o que é proveitoso do material, mas eu só consigo imaginar quando eu recebi, eu falei, Rodolfo, antes de abrir, eu falei, nossa, chegou tarde. Chegou muito tarde para uma família que está com um pai desesperado porque ele está sem trabalho e não tem o que colocar para a família comer. Ele vai pegar isso e querer tacar fogo. E aí o Rodolfo ainda complementou com essa coisa de que assim, vai dar o livro para a criança lá rabiscar, brincar, vai ser só um caderno qualquer, para ele desenhar. Então assim, chegou tarde, chegou com uma linguagem que nem todo mundo está preparado para receber. Chegou não tão inclusivo, então está excluindo muitas situações, está excluindo muitas famílias e muitas realidades diferentes e que é, na verdade, a realidade principal. Sim. Principalmente para o público que vai consumir isso aqui, que é um público que está assim, com outras necessidades, com outras emergências nesse momento, que a cartilha chega muito tarde para suprir isso. Porque a mãe, o pai, enfim, a família que recebeu essa cartilha no primeiro mês de isolamento, e ela vira e fala, bom, pelo menos eu tenho um direcionamento para o que eu faço com essa criança, porque tá desesperador. Mas você já entrou no segundo mês, você já tá num nível de desespero que
A rotina já foi estabelecida, que é a falta de rotina. Então agora você começar do zero e tentar estabelecer uma rotina vai dar muito mais trabalho, as pessoas estão muito mais estressadas, mais cansadas, tá tudo mais difícil. Enfim, pra mim, pelo menos, me dá muito essa sensação de é um conteúdo muito bom, mas que infelizmente vai ser jogado fora por muita gente. Ela não tá uma cartilha acessível para quem de fato precisa. Eu acho que nós nos consideramos muito privilegiados na nossa vida pelo momento que a gente está vivendo. Então, estamos em casa, independente de algumas dificuldades, a gente não está passando necessidade, a gente está conseguindo se isolar, enfim. Então a gente tem privilégios que a cartilha chega, fora o nosso histórico de a gente tem faculdade, enfim. Então a gente consegue pegar essa cartilha e usar ela de uma forma muito positiva. Mas a real, a gente é a minoria. A nossa realidade é a realidade da minoria que está recebendo isso daqui. A maior parte das mães, dos pais, dos responsáveis de crianças que precisam desse conhecimento, eles estão desesperados porque não conseguiram receber o benefício do governo, os R$600, ou estão desesperados porque tem que trabalhar e não pode sair. Enfim, por tudo isso que está acontecendo, você está cansado de saber. E essas pessoas, para essas pessoas, essa cartilha, eu não sei se hoje, como a Amanda falou, por ter chegado de repente um pouco depois, se de fato ela faz algum sentido. É uma pena, eu fico com essa sensação de que poderia ser de uma maneira muito melhor tudo que aconteceu. Enfim, entendo que tem dificuldades, entendo que ninguém estava preparado para isso, mas fico pensando o quanto ela não está cumprindo, ela não vai cumprir essa cartilha. O principal papel dela é de ajudar quem de fato precisa, e não quem está bem e vai ter um pouquinho mais de suporte. Ao longo da cartilha, gente, ela não é tanto problema, tá? Como a gente falou, é difícil ter uma decisão e não precisa ter sim ou não, ela é boa, ela é ruim, não precisa ter isso. A gente está analisando alguns pontos. Bom, ao longo dela, ela traz atividades que eu achei que são muito interessantes, muito válidas, atividades para a gente fazer em família, para a gente estimular os pequenos, para a gente interagir com eles, enfim. Ele dá muitas dicas boas, os espaços de fala direta, né, de comunicação direta foram muito bem aproveitados. Eu achei que as cartas que foram apresentadas, as apresentações, ficaram muito interessantes porque elas não omitiram o que está acontecendo, elas trouxeram, sabe, está acontecendo algo de fato, fale com a sua criança sobre isso. Então, os espaços de comunicação foram bem aproveitados, mas tem muitas coisas anteriores, como a gente falou, que atrapalham, são ruídos na comunicação, vamos dizer assim. Tem muitos ruídos na comunicação que, apesar dela ser muito interessante, não vai ser aproveitada. Acho que essa é a mensagem geral, né? Sim. Que é uma pena, mas quem tem interesse em ver as cartas, mesmo que você não seja da rede pública, de repente aproveitar essas atividades e brincar com as crianças, talvez a sua escola não esteja te dando esse suporte, ou a sua escola esteja forçando com atividades que não fazem muito sentido para você. Então, vale consultar a cartilha da prefeitura, eu acho que pode enriquecer, pode ajudar bastante. E até no sentido de rotina, a gente organizou uma rotina a partir da cartilha. Então, ela me ajudou a nortear e falar, bom, agora vamos lá, com base no que eles estão falando aqui, o que é essencial para os meus filhos, para a gente, a partir da rotina deles, eu estabelecer a nossa rotina de trabalho e cuidados, enfim, em geral. Enfim, acho que é um pouco isso. Eu queria agradecer o convite aqui para participar do quadro. Obrigada pela participação especial. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos do casal. Esse é o único convidado que pode, por enquanto, presencial, né? Então, queria lembrar que estamos fazendo esse vídeo. Hoje é dia 9, para entrar amanhã, correndo para o dia 10, mas a gente mora junto, então tudo bem. Gente, obrigada quem assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta se você recebeu ou não, se você gostou ou não, que isso vai ser bem importante pra gente, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.